escola, aí. Peraí. Fica aqui, Diógenes, fica aqui. Só vai onde quer, esse daí. Vem casa. Então tem tudo a ver com Diógenes. Quer dizer, por que eu estou brincando com essa história? Porque a escola cínica, quando a gente fala cínico, a gente pensa muito no contexto contemporâneo, né? Deixa de ser cínico ou coisa parecida, mas a origem do termo, cinos é cão. E a escola cínica, os cínicos defendiam a ideia de viver longe das convenções sociais. Então Diógenes, tanto que naquela pintura da escola de Atenas, aquele personagem que está deitado no chão é Diógenes de Sinope, ou seja, o Diógenes cínico. E o deitado no chão representa essa recusa às regras sociais. Então é uma escola que não vai ter grandes obras, não tem grandes obras escritas, mas tem uma influência na postura de filósofos posteriores. Né? Que postura? A recusa de submeter-se a convenções sociais. Diógenes também inspirou o personagem do Chaves. Do Chaves, né? Que mora dentro do barril. É. Porque diz a história, né, que ele vivia no que era possível, o barril era a moradia dele. Então essa história, por isso que eu estou brincando com os cães aqui, chamando de Diógenes. E aí tem uma história famosa, a Ana Paula vai contar, entre Alexandre o Grande e o Diógenes, mostrando essa recusa por grandes convenções, por grandes troféus que a cidade nos coloca, né? Qual é a história, Ana Paula? Bom, eu não lembro muito bem, mas assim, Alexandre claro, foi educado por Aristóteles, né? Então, assim, para ele, a Bíblia dele, né, era Homero, né? E ele também se achava filho de Zeus, ele era inspirado em Heracles também, né? Então quando ele chega a Atenas, ele vai até Dioniso e ele tinha profunda admiração por Dioniso, mas ele quer fazer uma oferenda para ele. E aí ele chega até ele e fala assim: oi, eu sou Alexandre o Grande, né? Quer dizer, eu sou Alexandre, né? Todo mundo já sabia quem era, né? Porque ele dominava aquela região, era o homem mais importante da região, né? Poderoso. E aí o Diógenes olha para ele: tá, tudo bem, eu sou Diógenes, né? E aí ele: mas o que você quer? Eu sou super poderoso, eu posso te dar tudo que você quiser. E ele tinha o hábito, né, de ficar de manhã tomando banho de sol. E Alexandre chegou imponente, né, chegou com o séquito dele, em volta todo mundo, e fez uma sombra nele. Aí ele fala assim: eu só quero que você afaste um pouquinho para eu pegar o sol. Um bom visão. E você vê que a postura pegando o sol é parecida com nossos amigos aqui, ficando boa. Né? Não atrapalhe não quero nada, né? Então mostra essa recusa por grandes troféus, grandes símbolos da civilização. Bom, vamos começar a nos aproximar de Aristóteles. Já fizemos aquela aula no liceu, mas eu queria fazer uma relação, o que a gente chama na filosofia do triângulo do amor. Então a gente vai começar agora a falar uma filosofia que liga Platão, Aristóteles e também Santo Agostinho. Vou sugerir que a gente pense no triângulo, né, a figura. Aliás, triângulo é uma figura muito importante. Vocês viram ontem como que todas as vezes que os gregos subiram o palco eram em trios, né? Eram 3 homens ou 3 mulheres ou 3 casais. A única vez que não foi trio foi quando você teve influências de outra cultura. Quando elas fizeram a dança do ventre, que eram 2 mulheres. Mas quando os gregos estavam lá, né, eram sempre em trios. E esse trio tem um papel importante. A gente falou do julgamento de pares, eram 3 deusas. A gente falou também da divisão dos deuses entre aqueles que apoiavam Troia, que eram Ares, Afrodite e Apolo, aqueles que apoiaram os gregos, os aqueus, que eram Poseidon, Atena e Hera. Então a própria trípode, né, a gente viu lá em Delfos os locais de sacrifício apoiados num tripé, né? O pódio também, né, das Olimpíadas. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Perfeito, três locais. Nos templos dóricos, aqui é dórico, mas não dá para ver. Tem os triglifos, né? As métopas são separadas por 3 ranhuras. Então a presença do número 3 de diversas maneiras, a gente viu ontem naquela... As 3 mouras, as 3 graças, as 3 horas, né? Também. Então esse número
E isso dá para a gente fazer uma inferência, porque como a matemática, né, a gente fala matemática no termo moderno, mas na época geometria aritmética, né, a parte geométrica é uma parte muito importante nessa cultura grega. Para você ter um plano, o número de pontos mínimos são 3 pontos. Um ponto é a própria definição, 2 pontos faz uma reta, mas você tem um plano, você precisa de 3 pontos. Então essa ideia do triângulo tendo um papel importante e aparecendo de diversas maneiras na mitologia, na cultura, na né? Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito. Então, a trindade que virá com a história cristã, Santo Agostinho vai se envolver muito com isso, não sei dizer, mas pode ter uma influência dessa história aí, né? Perguntar se você sabe de alguma influência, eu não imagino que exista. Eu não sei. Né, a Trindade, né, um dogma do século IV, Concílio de Trento. Não, antes ainda. Acho que é o Concílio de Calcedônia ou um outro, anterior. Santo Agostinho viveu no século IV, ele escreve sobre a trindade, ele fala sobre isso, ele tem um papel importante nessa conciliação, né? Ele estabelece uma metodologia para explicar alguma coisa que é muito difícil de se explicar. Muito difícil. 3 em um só, né? Até então a ideia da trindade já existia, mas existiam vários grupos que eles chamavam de heréticos, né? Porque um dava mais valor a uma pessoa, outros negavam, diziam que não era assim, que não eram 3 em 1, né? Na mesma substância, a mesma organização. Então, o que ele vai fazer é, usando, né, a filosofia, usando Platão, ele vai tentar organizar isso de uma maneira mais racional e mais explicável, mais palatável, né? Porque é muito complicado. É muito complicado. Mas eu realmente não tenho clareza de como é que isso chegou aí, da mitologia antiga até os tempos cristãos. Mas a gente vai usar esse triângulo para falar sobre amor. O Banquete, que é a obra platônica, lembrar que quando eu falei banquete, o nome grego é simpósio, né? Que significa beber juntos. Significa compartilhar comida e bebida e também compartilhar ideias. Então fazia parte de um costume daquela Grécia de então, da Atenas, falando de Atenas, se reunirem para beberem, comerem e falarem de assuntos que eram escolhidos pelos anfitriões. No caso do banquete, o assunto escolhido é sobre o amor. A história do livro Banquete é uma reunião após um concurso desses de teatro, na qual Agatão, ou Agaton, depende da tradução, então vou usar Agatão, foi vencedor. E ele se reúne na própria casa para, com diversos personagens para fazer um elogio sobre o amor. A gente vai falar um pouquinho detalhado mais à frente, agora eu vou puxar só a ideia que sai daí para a gente montar o triângulo. O amor que o Platão fala no livro O Banquete, a gente pode entender como sendo o amor do Eros, ou seja, o amor desejo. Porque a elaboração que aparece no livro fala de um desejo por aquilo que você não tem, ou seja, é um desejo por que lhe falta. E o Eros, né, o desejo sexual, também é um desejo por aquilo que você não tem. Tanto é que após ter, o gozo representa o fim do desejo. Né? Então, o prazer ligado ao Eros é um prazer que está muito conectado à satisfação de um desejo e que posteriormente a satisfação ele some. Então esse seria aquele, talvez, o amor que a gente em algum momento das nossas vidas, normalmente ligado à adolescência, a gente desperta para ele. Né? Então o erótico surge em algum momento, não por nossa escolha, né? É algo que tem a ver com o desenvolvimento do nosso corpo, mas ele aparece em algum momento, quando esse olhar para o outro, né? A gente trabalha com jovens, a gente percebe isso, né? De um certo momento um beijo na boca é nojento, né? E no outro momento já é algo desejante. Então essa passagem entre o não erótico para o erótico. Que é no 8º ano. Acontece, depende muito, né? Mas a maioria no 8º ano. Não é, Bernardo? Exato. Está um pouco antecipado.
acho que é no Enfim, No oitavo ano é bem marcado, né? dá para pensar que é o momento da adolescência, por mais que possa ser diferente individualmente, a idade, não sei, mas aí ó, mais um de Diógenes. Olha, isso é super, eu acho isso muito significativo. Sim, maravilhoso, sem energia. Oi, querido. Olha isso. Então o Eros seria esse primeiro vértice do triângulo. Aristóteles, que é o autor que a gente vai estar nesses últimos dias dando mais atenção, em sua obra Ética Nicômaco, obra que a gente vai se deter, ele apresenta uma outra que a gente chama da outra forma de amor, cujo nome grego é filia. Né? E filia, a tradução mais comum é por amizade, mas a gente precisa fazer um passo maior do que amizade no sentido que nós entendemos. Porque quando você fala amigo, pensando em amizade no sentido forte da coisa, você está pensando num grupo muito pequeno de pessoas. Né? Aqueles amigos que compartilham com você as suas vidas, com nossas vidas, é um número muito pequeno de pessoas, não dá para encher talvez nenhuma mão. Aquele que realmente está participando, aquele que é o seu confidente, aquele que frequenta a sua casa para falar da sua família também. Então esse é um grupo pequeno de pessoas. A maior parte das pessoas que a gente se relaciona não são esse grau de amigos, embora sejam pessoas com as quais a gente esteja conectado, com as quais a gente se sente envolvido, das Bom quais dia, a gente posso sente ver uma sua preocupação. permissão de guia? Yes. Posso ver teacher. sua permissão? Está falando português? Por que Claro. não fala português comigo? Posso falar português, eu estou dando aula. A sua permissão de guia, onde